boa tarde. Entra ao vivo agora através da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, via Tech Cable, o programa Trabalhador em Foco. No programa de hoje a gente vai conversar com o professor Luiz Grossi, do Sindicato dos Professores de Petrópolis e Região. Vamos falar um pouquinho sobre a mudança do calendário por conta da Copa, vamos falar sobre dissídio, férias, recesso, mais um monte de assuntos relacionados a professores e, consequentemente, a alunos. Fica com a gente que a gente volta em alguns segundos. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta rapidinho, como a gente combinou. Vamos começar o nosso bate-papo com o professor Grossi. Boa tarde, professor. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Na verdade, é um grande prazer recebê-lo. Eu que também sou professora, então me sinto bem inteirada e interessada com a causa. Mas vamos lá, professor. A gente vai hoje falar sobre vários assuntos e vamos começar falando do assunto que está mais em voga, na verdade, Copa do Mundo. Como é que vai ficar o calendário dos professores por conta da nossa Copa do Mundo? Olha, o calendário, ele está por conta das escolas. Cada um fez uma maneira. Infelizmente, alguns professores vão sair prejudicados. Por quê? Tem escolas que vão terminar o recesso, né? Que nós temos 15 dias de recesso no semestre. Vão terminar o recesso no dia 7 de julho. Enquanto outros professores vão até o dia 15. Então, existem professores na nossa rede das escolas privadas que vão ter apenas uma semana de recesso. Isso é brabo para o professor. Existiu, de alguma forma, o governo elaborou uma portaria, uma lei, nada, eles não fizeram nada que fosse relacionado para as escolas e para os professores propriamente dito? Não, até agora nenhuma portaria foi criada a respeito desse recesso no mês de julho. E aí, na verdade, fica na mão do patronal, o patronal decide. Como o patronal decide, cada escola opta pela sua própria prática. E como o professor não trabalha numa escola só, não é isso que a gente estava conversando antes? Ele acaba sendo prejudicado. Ele acaba sendo prejudicado, com certeza. Já que não existe uma regra, eu queria que a gente, assim, na avaliação do sindicato propriamente dito, como é que seria a melhor forma de enquadrar o recesso e a Copa do Mundo? Eu acho que deveria ter um calendário único, né? E é luta nossa, né, em todo o estado do Rio, tentar fazer um calendário único com as escolas privadas, as municipais e as estaduais, né, para o professor ter um mês, na realidade, de recesso. Se fosse de fato unificado, né, o professor que trabalha em várias instituições, tanto no municipal como no estadual, ele realmente ia ter o recesso. A gente estava conversando no intervalo, e talvez o nosso telespectador também não conheça e não entenda bem esse, né, o meio da história, né? O que é o recesso? O que são as férias? Como é que funciona isso e por que o professor tem recesso e férias, enquanto outros profissionais, outros trabalhadores têm apenas as férias? Bem, vamos começar. As férias é garantida pela CLT, né? Ok. E o recesso a gente conquista através do acordo salarial, junto com o patronal. Se torna muito difícil, tanto para o professor quanto para o aluno, começar as aulas em fevereiro, ir até dezembro dando aula. Isso vai causar um estresse muito grande, tanto ao aluno quanto ao professor. Então, há necessidade desse recesso para a gente repor as forças e voltar, geralmente no mês de agosto, com muito mais ânimo para enfrentar o segundo semestre. Quando a gente fala em relevar as forças, na verdade, assim, eu fui estudante a vida inteira, né?
e também professora durante algum tempo no Rio de Janeiro, como professora universitária, e sei muito bem que realmente chega um ponto para o professor que ele está tão esgotado daquela demanda que ele realmente precisa parar. Eu hoje entendo muito bem isso. Se me permite, Claro. por que há essa diferença, né, de férias do professor para outro trabalhador? O outro trabalhador sai do trabalho às 18, 19, 20 horas, vai para casa, descansa, relaxa para voltar no dia seguinte. Certo. O professor vai para casa, ele prepara a prova. Hoje em dia ele tem de ter uma boa maquinária em casa para poder preparar a prova, digitar, mandar para a escola, corrigir prova, corrigir trabalho. Então o professor não trabalha só dentro de sala de aula não, ele trabalha em casa. Quantas vezes você vê o colega chegar no trabalho cansado, com aquela cara de sono, o que houve? Hoje fica até 1 hora corrigindo prova, preparando trabalho, enviando prova. Então esse é um dos motivos que a gente precisa do recesso, porque senão ninguém aguenta. Além disso, também tem uma questão da carga horária, porque o trabalhador de outras áreas, ele tende a trabalhar 8 horas. O professor, até mesmo porque o professor, todo mundo fala, né, que o professor é uma coisa de amor. Você ama o ofício de ensinar, de passar a informação. Por conta disso, opta por ser professor. Porque os salários não são lá essas coisas, não é verdade? A hora-aula não é tão boa assim, um contrato não é tão bom assim. O professor tende hoje, para ter uma vida digna, trabalhar mais do que 8 horas por dia? Muito mais. Eu vou citar meu exemplo antes de me aposentar. Eu, como outros amigos, eu trabalhava, por exemplo, em 7 escolas, dando, em média, 17 aulas por dia. Cada aula tem quanto tempo? 50 minutos durante o período diurno e 40 minutos à noite. E aí significa que o senhor, sem contar algumas questões básicas, né? O intervalo que o senhor está lá à disposição do aluno. Isso não conta. Não conta na hora de receber, mas conta na hora de contar o tempo de trabalho. E a gente está falando de um professor que trabalhava aí pelo menos 12 horas por dia, de 12 a 14, 16 horas. Isso também soma na hora da avaliação e na hora de levar a pauta de reivindicações para o patronal? É lógico, a gente luta, tá? A gente luta para melhorar essa condição de vida do professor, né? A nossa luta atual é uma luta para igualar, né? Isso é uma coisa importante que a gente fale, igualar o salário dos professores do ensino fundamental de 1º ao 5º ano com o de 6º ao ensino médio. Professor é professor em qualquer segmento. Então, acho que teria de ter isonomia do salário do professor. Então, a gente luta por essa isonomia, a gente luta por uma aula tecnológica, porque o professor fica em sala de aula, usando computadores, usando o computador em casa, preparando prova, isso tudo fora da sua hora de trabalho. Voltando um pouquinho para essa questão da diferença do ensino do primeiro segmento para os demais, qual é a média de salário? Isso a gente nem tinha combinado antes. Isso é uma curiosidade de alguém que está pensando em ser mãe. Por que o professor lá que vai fazer meu filho aprender a ler, que é tão importante? É o mais importante da minha concepção. Na minha percepção vaga de profissional da comunicação, não sou especialista, eu fico imaginando que assim, se você não aprende a gostar de estudar com bons professores e professores felizes, porque eu acho impressionante, professor feliz ensina que é bom aprender. Professor infeliz, ele vai dar uma sensação de que transmite essa infelicidade. Ele transmite que aprender é ruim, não é isso que a gente quer para os nossos filhos, né? Por que existe essa diferença? E mais financeiramente falando, que diferença é essa? Olha, varia muito de escola para escola. Certo. Né? Tem escolas que pagam em média R$800, R$900 para professores de 1º ou 5º ano. Integral, que dá aula para o que dá aula aluno na parte da manhã ou na parte da tarde. Certo. Agora, já o professor de ensino médio, por exemplo, ele varia
de 12 a 20 reais, tem colégio que paga 30, aí varia de uma escola para outra. Hora-aula? Hora-aula. Cada 50? Cada 50 minutos. Cada 50 minutos. Mas aí existe uma fórmula que você Claro. calcula, inclusive por causa do descanso remunerado. Certo. Deixa eu fazer uma outra questão, ainda nesse mesmo meio de aula e tal. Esse professor que trabalha a manhã inteira, ele também não tem essa aula tecnológica, não? Não. Essa é uma luta de todos os sindicatos do Estado do Rio, junto com a nossa federação. Certo. E com relação à formação acadêmica, que muito se falou a respeito do professor de primeira a quarta série. Durante muitos anos, eu me lembro que o professor tinha que ter apenas o normal. Depois virou o normal superior. E o acadêmico, não é isso? Não, virou o quarto normal, né? E depois veio o superior. Agora me parece que regrediu, estão aceitando só o normal, a normalista. Até o terceiro ano do segundo grau com a especialização. Com a especialização. Com a especialização, mais a especialização. Na verdade, talvez a questão da... Quando a professora de primeira a quinto ano, né? Do primeiro ao quinto ano, quando ela tem uma formação acadêmica superior, mesmo assim o salário dela ainda fica estabelecido no segmento. Infelizmente, na escola particular, sim. Já na municipal e na estadual e nas federais, aí o indivíduo sobe de nível. Então o problema está no patronal. Está no patronal, sim. Tá certo, então. A gente vai fazer um breve intervalo, vai voltar conversando sobre a realidade do profissional, do trabalhador professor. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários, todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, hoje conversando com o professor Grossi, um assunto muito interessante que tem a ver com toda a população, professores, porque todo mundo estudou, ou vai voltar a estudar, ou tem um filho, um sobrinho, todo mundo precisa do professor, não é isso? É lógico, o professor é dispensável em qualquer país que queira se desenvolver. Querendo se desenvolver, a gente quer pessoas felizes e trabalhando. E é por isso que agora, nesse bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do acordo coletivo, dos valores, o que está se pedindo e tal, para entender toda essa questão. Professor, quando é o dissídio da categoria dos professores? Do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino básico, é agora em maio. E do universitário é diferente? O universitário é em abril. Ah, certo. E quando é que... E o que vocês estão solicitando? O que tem na pauta de reivindicações do Sindicato dos Professores? Bem, nós estamos mudando um pouquinho essa tática de negociação. Nós estamos negociando via Federação dos Professores, da qual faço parte, com todos os sindicatos. Porque aí a pressão é maior. Todos os sindicatos do Estado do Rio de Janeiro.
Uma das questões, o Sindicato de Petrópolis é Sindicato dos Professores de Petrópolis e região. E região. Abrange que cidades? Abrange Petrópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e estamos estendendo base agora para Vassouras, que já temos uma subsede em Vassouras, também uma subsede em Três Rios, Mendes e faltou aqui Sapucaia. E Pati não, falta uma cidade aqui que me fugiu. Daqui a pouco a gente lembra. Quais são as vantagens e desvantagens? Porque assim, eu acho que as pessoas ficam pensando, será que o professor Grossi, o sindicato, ele dá conta de todos os professores? A gente estende a base, né? Foi um pedido da federação, porque essas áreas eram organizadas. Elas não têm condições de criar um sindicato porque tem poucas escolas. Né? Então a gente, como a gente gosta desse movimento, a gente abrange, né, essas cidades para poder ajudar o professor daquela região. Ajudar o profissional da mesma categoria, da mesma área e que pode, de uma forma ou de outra, estar sendo prejudicado na hora da negociação. Então, por isso que atrelar várias cidades é vantajoso. É vantajoso. Então, o que vocês estão pedindo esse ano, através da negociação, desse novo formato desse grupo, desse novo formato de negociação para o patronal, para os professores? Nós tivemos quarta-feira retrasada uma reunião e a nossa pedida foi 15% de aumento, onde o NPC está em volta de 5, alguma coisa. E pedimos a hora tecnológica, que é importante para a gente, e a contraproposta deles foi de 7% para aqueles que ganham acima do piso e 9% para quem ganha o piso. Ora, nós obviamente não aceitamos e eles marcaram uma nova assembleia que ocorreu ontem, que eu não sei ainda qual foi o resultado, e provavelmente vem uma contraproposta aí. Certo. Então, para o nosso telespectador entender, a inflação do período do ano passado, onde é o dissídio, de maio do ano passado até maio desse ano, ficou em torno de 6%. 6%, 5, alguma coisa. Como vocês estão pedindo 15%, significa que o sindicato e a federação está pedindo para o professor um ganho real de 9%. Ou seja, R$ 9,00 em cada 100 para ele tentar comprar um pouco mais de carne, né? Ter uma vida mais tranquila. Ter melhor qualidade de vida, não é isso? Agora, eles estão querendo oferecer só 7%, não é isso? 7%. Que significa 1%, um dedinho só por cento assim, de ganho real. De ganho real. Que o que a gente estava falando, eu acho que o senhor falou uma coisa maravilhosa, que, como é que é? 1% de miséria? 1% em cima de nada é nada, né? Porque, poxa, uma aula é uma coisa irrisória. Tem professores que ganham R$ 7,00 a aula, R$ 9,00. Vai estar ganhando centavinhos em cima de aumento. E não vai mudar em nada, né? Não vai mudar em nada. Na prática e na vida, na qualidade de vida desse professor, que é o professor que faz o país ir para frente, com todo respeito a todas as categorias. Mas é porque todo mundo depende do professor. E eu acho que depende de um jeito tão importante a formação intelectual, porque a formação intelectual está lá desde a primeira série. Não é uma formação acadêmica que te transforma num intelectual e num pensador, né? Isso faz a mudança, não é, professor? Nós estamos aqui graças aos professores, né? Graças aos professores. Sabe que eu tenho o maior orgulho de dizer da tia Sônia, que foi a minha professora da primeira série. Assim, eu já entrei na escola sabendo ler, porque aprendi a ler em casa, mas a tia Sônia foi a primeira pessoa que me deu a sensação de sala, de coletivo, de grupo. E muitos anos depois eu encontrei a tia Sônia numa Bienal do Livro de Petrópolis, eu já formada em jornalismo e trabalhando ali. E quando eu encontrei, eu voltei a ser a Carla da escola e gritei, tia Sônia! Eu falei, nossa, eu já tenho muitos anos. Mas é porque ela trouxe o saber, o conhecimento visto de outra forma. E a gente não valoriza, quer dizer, o país não valoriza, o patronal não valoriza esse profissional, né? Você vê que a professora de 1º ou 5º ano é fundamental na nossa vida. Eu também me lembro da minha primeira, já faz muito tempo,
Mas eu me lembro da minha primeira professora também com muita nitidez. Eu lembro com muita nitidez, com muito carinho e com muito respeito pela prática. Por isso que eu, enquanto jornalista, assim, nem tinha que ficar tão incomodada com a diferença do salário do professor lá do primeiro segmento para os demais, mas é porque se a gente for reparar o quanto esse profissional é importante na vida das nossas crianças, como esses professores podem, de fato, fazer a transformação do nosso país e eles têm um salário mais baixo do que todo mundo. Muito baixo. Tem professores ganhando R$900 por mês. Né? É muito triste. É muito triste. Mas vamos mesmo. Continuar lutando para melhorar o salário do professor. E vamos, quantas vezes a gente precisar falar aqui no programa sobre a importância de se respeitar o trabalho de todo mundo. Voltando lá para a nossa pauta de reivindicações, queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor o que é essa aula tecnológica que o sindicato está solicitando através da federação. Como eu já falei aqui, o professor trabalha em casa. Ele, hoje em dia, é obrigado a digitar a prova, escanear esquemas, enviar via e-mail, né? Isso aí é um tempo que você está usando fora da sala de aula. É uma hora tecnológica onde você está usando a tecnologia informática para ajudar a escola. Sim. Nós lançamos notas via computador. Ninguém entrega mais a pauta preenchida à mão, né? Não, ainda existe a pauta. Ainda existe, mas como um arquivo. Como arquivo documental, mas tem que transmitir pela internet, tem que botar. A gente transmite nota, frequência, tudo via internet. E não em sala de aula. Isso é feito fora da sala de aula. Qual seria o valor dessa aula tecnológica? É uma aula tecnológica por mês? Uma por semana? Como é que é isso? A gente não discutiu ainda esse valor. O formato. Nós estamos tentando conseguir essa aula. A partir do momento que a gente consiga essa hora tecnológica, a gente vai discutir com o patronal o valor dessa hora, que espero que seja justa, né? Porque também não adianta ser R$3, né? Também não adianta. Não é verdade? Não vai pagar nem a luz que você usa no computador em casa. Exatamente, tem que ser uma coisa. Existem outras reivindicações feitas pela federação e pelo sindicato para a melhoria de qualidade do trabalho do professor? A gente luta também muito pela saúde do professor, condições de trabalho do professor. Né? Isso é fundamental. Eu sempre costumo dizer com os meus coordenadores e professores que coordenam a gente, que a coisa mais importante é o professor ir para a escola feliz. Se ele tem uma direção que o trata bem, que tem carinho pelo professor, que sabe compreendê-lo, ele rende muito mais. E acho que é isso que todo mundo quer, né? Um professor trabalhando melhor, feliz, mais feliz, e com certeza o resultado disso são alunos e futuros profissionais e futuros homens da sociedade mais bem resolvidos. A gente está chegando no final do programa. Queria que o senhor fizesse uma consideração final a respeito tanto da questão da Copa como das férias, do recesso, do que a gente conversou agora, para o nosso telespectador que pegou a coisa no final entender um pouquinho de tudo. Bem, a respeito da Copa, eu acho importantíssima essa Copa no Brasil, né? Você vai dizer o grosso aqui agora, né? Eu estive vendo, pesquisando aí, a cada real, né, empregado nessa Copa, você tem R$3 de retorno. O país vai receber 600 mil pessoas, 600 mil turistas que vêm gastar no país, além dos estádios que foram totalmente remodelados. Infelizmente, houve superfaturamento. Isso que é o triste da história. Né? Certeza. Eu não gosto de comparar obra do Maracanã com saúde. São duas coisas à parte. Eu acho que o governo tem de investir no turismo, sim, e tem de investir muito mais em educação e saúde. Com certeza. Né? Se nós tivéssemos menos desvio, isso seria um país fabuloso. Que com todos esses desvios, é um país rico. É um país rico, é verdade. E a respeito do recesso, eu acho que vale pelo sacrifício da Copa do Mundo. Né? A gente está aí para torcer, vamos torcer para o Brasil ser hexacampeão, e se Deus quiser vai ser, e vamos enfrentar esse recesso
para que a gente volte a enfrentar um segundo semestre que vai ser longo, né? Porque geralmente a gente termina no dia 15 de julho e volta em agosto. Agora vamos voltar no dia 15 de julho e até dezembro. Mas vale a pena porque a Copa do Mundo está aí, vamos torcer por ela. Vamos torcer e vamos combinar, né? Foi há 64 anos que ela foi aqui, não é isso? Acho que vai mudar um pouquinho, mas a probabilidade de ser daqui a pouco é tão pequena, né, que tem sempre uma vantagem nisso tudo. Ela pode ter lado positivo, mas tem muita coisa positiva também, né? Com certeza. Professor Grossi, muito obrigada pela sua participação. Eu Foi que um agradeço. prazer conversar com o senhor. Ótimo entrevistado, né? Pra gente que é profissional, é tão gostoso conversar com alguém que a conversa flui, que o bate-papo é gostoso e que leva informação de qualidade para você, telespectador. Se você não assistiu esse programa inteiro, pegou agora no finalzinho, ele ainda hoje vai estar lá no YouTube, é só procurar o canal da Comunicação Livre. Você vai ver tanto esse como todos os outros programas Trabalhador em Foco que já foram realizados aqui na Rede Petrópolis de Televisão. Queria agradecer e lembrar que esse programa só existe graças ao Movimento Sindical de Petrópolis e à união de 14 sindicatos que fazem acontecer para levar para você, trabalhador, informações importantes sobre as múltiplas categorias. Muito obrigada, a gente volta na próxima semana com um programa novíssimo e cheio de novidades. Obrigada, um abraço grande, tchau, tchau.